Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nessa quarta-feira que tanto aguardamos para o nosso estudo. Como sempre, né? Estamos estudando esse livro, Jesus e a Atualidade, capítulo 17. Estamos fazendo comentários, né, da leitura do capítulo 17, que Joana de Ângeles intitulou Jesus e Insegurança. Mas, para iniciar, nós devemos, primeiramente, acalmar nosso coração e nos preparar para as mensagens, para as reflexões que virão. Eu convido vocês, todos, a me acompanharem numa prece singela de agradecimento a Deus por estarmos aqui agora. Então, Pai de infinita bondade, nos colocamos em Suas mãos como instrumento dócil, que nós possamos, de alguma forma, refletir os Seus desejos. Essa é a nossa vontade, conforme nosso irmão maior Jesus nos ensinou. Para tanto, necessitamos ainda de compreender quais são os seus desejos. Nosso Pai, que nós gostaríamos de conhecer, de amar, e assim, com esse propósito, estamos aqui, com as mentes e os corações abertos aos ensinamentos daqueles irmãos, principalmente da benfeitora Joana de Ângeles, que se dignou nos dar essas mensagens, aqueles irmãos que têm mais experiência que nós possamos ser dignos de compreender essa mensagem, e nós pedimos também força, apoio de Jesus, dos nossos espíritos protetores, para que possamos colocar em prática essas lições. Com essa vontade, nós damos por aberta a nossa reunião de hoje, graças a Deus. Muito bem. Vocês estão vendo a frase? A frase que eu escolhi para iniciar hoje o nosso estudo, eu vou começar, talvez ela não faça sentido agora, mas eu espero que ela possa fazer sentido ao longo das nossas reflexões. Eu queria pedir para vocês, vou ler, né? E eu queria pedir para vocês que quando vocês acharem, olha aqui, essa frase faz sentido, cada um vai ser pelo seu tempo. Bem-vinda, Edna, bem-vinda, Márcio, boa noite. Cada um vai ser pelo seu tempo. Nós iniciamos, viu? Mais cedo do que o de costume, por conta que nós vamos ter que encerrar um pouquinho mais cedo por causa do Gustavo, tá? Então, nós vamos começar às 7 em ponto. Hoje eu comecei às 7h05, tá bem? Mas estamos só na frase. Bom, então eu vou pedir para vocês o seguinte. Então, eu vou ler a frase, não vou fazer comentários. E quando vocês acharem que a frase cabe naquela fala de Joana, naquilo que nós estamos discutindo, cada um no seu tempo, cada um vai enxergar de uma maneira, né? Vocês me falam, tá bom? Então, a frase que eu escolhi é uma frase do Dalai Lama que diz o seguinte: não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. Não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. Tá bom? Fica com a frase aí em mente e vamos lá para a nossa leitura do livro. Hoje é 21 de julho, como eu já adiantei no início, nós estamos no capítulo 17, Jesus e Insegurança. Esse capítulo ele foi dividido em 3 partes, organizado em 3 partes pela mentora. A primeira parte foi sobre os perigos do mundo, que eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, que está do lado esquerdo. A segunda parte nós vamos iniciar hoje, é a paz de Jesus. E vai terminar, não hoje, né?
talvez semana que vem, ou na outra, não sei como é que nós vamos andar nas discussões, mas nas próximas semanas, os conselhos da mentora. Sobre os perigos do mundo, que foi a primeira parte, que fizemos em 2 semanas, eu fiz um resumo aqui só para a gente poder se situar e relembrar. Joana vem trazer falas que nos dizem que a segurança na Terra é uma conquista ainda muito difícil, por conta mesmo do nível, da situação em que o nosso planeta Terra se encontra no nível evolutivo dos mundos. E que num planeta de provas e expiações como a Terra, as heranças do espírito imortal ressurgem em forma de angústias. Então nós temos nos indivíduos essas heranças, esses gatilhos que trazemos no nosso espírito e que se refletem na encarnação atual. Assim, esses indivíduos que encarnam nesses tipos de mundo, de provas e expiações, eles ainda, ou seja, nós, né, estamos muito presos aos nossos instintos agressivos de defesa, de sobrevivência. E o mundo, então, um mundo como a Terra, vira, na verdade, uma arena de batalha. Esses são, então, os perigos do mundo apresentados por Joana. E com esses perigos do mundo, instala-se no coletivo a desconfiança. E por isso que esse tema da insegurança é um tema muito atual. Por isso o nome do livro é Jesus e a Atualidade, né? Insegurança, ela está instalada porque nós temos uma desconfiança do homem no próprio homem e muitas vezes uma desconfiança até em relação à justiça divina. Então, nos vem Joana agora nos brindar com essa segunda parte. E Jesus? Quais são os ensinamentos que estão no Evangelho que é possível trazer para que nós possamos refletir sobre esta nossa insegurança, esse nosso sentimento de segurança e como construir a segurança em um mundo que nos parece tão perigoso. É isso, gente. Alguém gostaria de complementar um pouco do resuminho? Essa foi a minha leitura do que nós fizemos. Se alguém quiser complementar alguma coisa sobre a leitura dos perigos do mundo, fique à vontade. Não? Então, continuemos. Vamos lá. Então, Joana vai nos dizer que, compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade do seu tempo, S maiúsculo, quer dizer, ela vai falar aqui de Jesus, né? Então, na época em que Jesus aqui esteve encarnado, ele compreendeu o primitivismo daquela sociedade. Então, Jesus percebeu o quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Bom, então, a que veio Jesus à Terra? Jesus é conhecido, por isso eu coloquei essa imagem aí, como o príncipe da paz. Então, Jesus veio, ele mesmo diz, né? Veio nos trazer a paz dele ele nos dava. Que paz é essa? Que vai ser a discussão toda daqui, né? Que paz é essa que Jesus veio implantar nos corações? A implantação da paz não é uma paz artificial, no sentido de a paz na ausência de guerras, não. É a paz no coração humano, ou seja, quando todos os corações humanos estiverem em paz, a paz no mundo se fará automaticamente. Não é uma paz que se constrói de fora para dentro, mas uma paz que se constrói de dentro para fora. E aí, ela vai nos dizer que, devido ao primitivismo, então é por isso dos perigos do mundo, a gente não acabou de ver, né, que
o próprio homem, ele traz esses instintos agressivos, ele ainda ressoa com as heranças das vivências transatas. Então, a necessidade do perdão, como eu sempre falo aqui, né? Jesus não cansou-se de repetir da necessidade do perdão. Então, a implantação da paz começaria com o trabalho do perdão em cada um. E isso ainda nos parece muito difícil, devido ao nosso orgulho exagerado, é muito difícil de ser popularizado, né? A gente vê, é muito difícil mesmo a questão do perdão. Então, o que ele percebeu? Que lágrimas seriam vertidas. Quais lágrimas? As dele? Não, as nossas. Então, quanto tempo e quantas lágrimas seriam vertidas no mundo até que a implantação da paz se desse no coração daqueles que estão encarnados na nossa amada Terra? É isso, gente, dessa leitura? Algum comentário? Ele está falando ali do primitivismo da sociedade no tempo de Jesus, mas já passaram-se 2000 anos. Eu faço uma pergunta para você, já que ninguém quis comentar, eu pergunto e aí a gente fomenta a discussão. Depois de 2000 anos, será que nós deixamos de ser primitivos? Ah, 2000 anos é bastante tempo, vocês não acham? Será que já deu tempo da gente melhorar? Bem-vindo, Eduardo. Boa noite. Boa noite, obrigado. O que vocês acham disso, desses 2000 anos aí? Ah, não é possível que eu vou ter que responder. Olha lá, Eduardo, você tá Eu acho vendo? que ainda tem chão, viu, André? Tem Oi, muito chão a ser percorrido. Porque se nesses 2000 anos a gente ainda tem tantos vícios, né? É tão difícil para a gente a questão do perdão que você falou, por exemplo, até da gente perdoar, né, a gente mesmo. Então, eu imagino assim que, no mínimo, mais uns 2000, 3000, a gente começa assim já a andar, porque a gente está engatinhando. Certo, Edna. Ainda bem que a Edna é otimista, né, Edna? Brincadeira. Por aí, hein, Edna? Márcio, daqui a pouco eu comento mais. Pode falar, Márcio. Boa noite a todos. Eu acho que o primitivismo, ele mudou de roupagem hoje em dia, né? É um primitivismo mais cheio de purpurina, né? Mas ele está disfarçado. O orgulho ainda persiste, né? Nós vemos muita forma de primitivismo quando a gente observa na rua tantas pessoas sem lar, pessoas que não têm um atendimento e são simplesmente descartadas pela sociedade, né? Não deveria ser desse jeito ainda hoje, né? Não tem muita diferença da época em que Jesus esteve por aqui, né? Em que os doentes tinham o seu canto, né? Em que os órfãos ficavam ao léu. Hoje em dia, de certa maneira, ainda eles têm uma certa guarita, um certo atendimento, mas ainda existe muito primitivismo, né? Como eu disse, disfarçado, não deveria, né? Depois de tanto tempo, né? Eu não acredito, como a Edna disse aí, me desculpa, viu, Edna? Eu não acredito em 2000 anos, não, mesmo porque o nosso mundo de regeneração, né? Segundo Divaldo, segundo Chico, né? Está se aproximando. Eu acredito que aí em 100, 200 anos nós estaremos numa base melhor da sociedade, né? Para que esse primitivismo, se ainda vai existir, vai ser em menor dose, né? Até vai chegar um ponto em que ele vai deixar de existir. Mas eu acho que esse primitivismo
A gente não deve se deixar levar por ele e ter o desânimo, né? Muito pelo contrário. Cabe a cada um de nós combater ele dentro de cada um de nós e fazer com que a ação pessoal, individual, reflita no coletivo, né? De qualquer maneira, eu acredito que o primitivismo ainda exista, sim, né? Como eu disse, mais disfarçado, né? Ele está fantasiado, enfim. Mas ele está aí presente, né? Principalmente travestido no orgulho, né? No egoísmo. É isso aí. Agradeço as contribuições da Edna e do Márcio. As que falar, Edna? Eu gostaria de acreditar nesses 200, 300 anos que o Márcio falou, né? Mas a gente vê, lógico, a gente já deu uma melhorada boa, mas às vezes, assim, meio desanimador por várias coisas que a gente vê no nosso planeta ainda, né? Tomara que em 200 ou 300 anos, né, seja um tempo, mas vamos torcer para isso, né? Edna, Vou colocar minha opinião. Edna, essa época de pandemia, as guerras já não fizeram em menos quer dizer, de 1940 para cá, de 1919 para cá, não tem 100 anos ainda. E muita coisa mudou. À medida que a civilização progride materialmente, ela progride também moralmente, né? Isso eu não vou falar nem em escravidão, em arena de animais, sacrifícios humanos, mas o que a gente conquistou nos últimos 200 anos, se comparado, nós tivemos um grande avanço. Por isso que eu acho que a cada período que a gente passa de dificuldades, quando eu digo a gente e a humanidade, isso é como um choque, né? Por que existe escândalo? Qual que é a finalidade do escândalo? Né? E escândalo deve ser entendido de uma forma bem ampla. Para quê? Para a gente despertar. Então, cada situação que a humanidade, eu tenho que parar de falar, gente, cada período que a humanidade atravessa de grandes dificuldades, ela avança, né? E esse período que a gente está vivendo presencialmente, eu acredito, eu sempre acredito, eu tenho muita fé, eu sempre acredito que vai ser um motivo para que o coletivo mude. Não estou esperando que 100% da coletividade mude. Bom se fosse. Mas que mude 40% está excelente. Se daqui 100 anos esses 40%, 50% desses 40% mudarem, olha como vai ficar. Vai ficar muito bom. Em função disso que eu chutei aí 200, 300 anos. Gente, olha. Mesmo porque a predição de um mundo de regeneração, segundo Chico, não está há 1000 anos, né? Olha, eu acho que a gente falar em data é uma coisa complicada, tanto que eu brinquei, Edna, que você estava otimista. Eu acho que é mais, na verdade. Aí eu vou tentar colocar aqui minha opinião e a gente vai, né, tecendo. Mas eu concordo, Márcio, vamos começar de trás para frente. O Márcio falou por último. Eu concordo que a gente está avançando, e é claro que está. Então, quer dizer que o primitivismo da época de Jesus realmente não é o mesmo primitivismo. Eu acredito que a gente ainda está nesse primitivismo, mas nós demos um pequeno salto, porque a evolução é contínua, não é isso? Então, houve uma evolução. Em que escala? Talvez pequena? Sim, pequena. A gente avançou muito. Isso, a hora que você analisa toda a literatura espírita e até a própria história da humanidade, a gente vai ver que nós avançamos muito em intelectualidade, em tecnologia. Isso a gente tem. Então, a gente, por exemplo, tem meios hoje de amenizar a dor,
de tratar o doente? Tem. Então, em termos de tecnologia, a gente tem. Só que isso é para todos? Aí vem o que o Márcio está falando. Não. Então, quer dizer, se ao mesmo tempo a gente teve um avanço tecnológico, intelectual, moralmente, esse avanço não chegou a todos. Então, moralmente, a gente ainda tem o primitivismo no sentido do egoísmo, ou seja, nós ainda continuamos querendo o melhor para nós e para os nossos. Os outros, tudo bem, e que eles, cada um por si, Deus por todos. Então, a gente ainda tem esse pensamento extremamente primitivo, né? Ok, então, se por um lado a gente avançamos mesmo, porque tem que avançar, ninguém nem nada fica parado no universo, essa é uma lei divina, mas nós estamos avançando muito devagar. Aí eu entro na fala da Edna, né? Então a gente está avançando, mas muito devagar. E as nossas velhas feridas, que é o orgulho e o egoísmo, vem sim, né, Márcio, chacoalhões e tudo mais, mas ainda é muito pouco a porcentagem de seres que estão despertando para essa nova realidade. Falando em datas, agora vamos chegar nas datas, né? Mas, gente, eu vou destacar, eu vou defender aqui, mas é uma opinião, simplesmente, tá? Das leituras que eu faço. Nós sabemos que a nossa Bíblia, que a gente conhece, ela tem o tempo que ela percorre, desde a escrita da Gênese mosaica até o Apocalipse, ela perfaz 7.000 anos. Segundo Emmanuel, tanto em A Caminho da Luz, que ele traz algumas coisas, quanto numa revelação que foi feita até no programa Pinga Fogo, uma entrevista que o Chico deu falando, né, quer dizer, resposta como Emmanuel, a gente tem essa questão dos ciclos. Emmanuel vai dizer que 7.000 anos é um ciclo de uma raça, vamos dizer assim, de uma raça. Então, que a gente teve várias raças humanas. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, porque o Gênesis começa quando, gente? O Gênesis, a hora que eu leio o Gênesis, segundo a concepção mosaica, é o quê? O início do mundo. Então, para eles, o início do mundo, o que nós, espíritas, já podemos entender? Não é que é o início, o nascimento da Terra, é o início daquela raça. A história daquela raça, né, desta raça começou ali. O início, a origem. Mas a Terra já existia há muito tempo. Então, 4.000 anos antes de Cristo. Então, a hora que você vai fazer na conta, você chega nisso. Você faz a conta de Jesus até Moisés, de quanto tempo, quando Moisés está relatando que ele diz que foi a origem, você chega em 4.000 anos antes de Cristo. Aí você tem Cristo, que é o divisor de águas. Aí nós chegamos até agora, a atualidade, certo? A atualidade nós estamos há 2.000 anos de Cristo. E agora que a gente entra num campo, como ainda não aconteceu, a gente entra num campo. O Apocalipse de João, ele é muito debatido porque a gente não sabe quando é que aquelas coisas aconteceriam. Inclusive, eu estou até me dando a abertura de falar um pouquinho disso, porque a Joana vai falar do sermão profético daqui a pouco, nessa parte. Quem já leu, viu. Então, o Apocalipse é muito problemático, porque cada um localiza os eventos do Apocalipse em um tempo. Então, tem muitas interpretações. Eu vou falar de uma delas, né? Falando pelas leituras que eu fiz das revelações de Emmanuel, que diz o seguinte, que Jesus, quando fala do sermão profético, ele diz, por isso que falar de datas é muito complicado, gente, porque Jesus diz que só o Pai sabia, que nem ele sabe quando aquelas coisas se darão. Isso faz sentido, porque não depende de um tempo cronológico posto, mas depende do despertar da humanidade. Podia ter acontecido 1.000 anos depois do Cristo, não podia? Vamos supor que a gente não tivesse Idade Média, não tivesse tido... Podia? Podia. Mas nós fizemos escolhas, enquanto coletividade, que nos atrasaram. Então, aí Emmanuel diz que dentro, né, daquele cronograma existe uma data limite, ou seja, sabe quando a gente fala assim, olha, você tem até aqui para você caminhar sozinho, a partir desse momento nós vamos dar uma
forçada de barra, né? Nós vamos fazer com que vocês desçam do muro, saiam de cima do muro, e isso aconteceu. A gente não conseguiu caminhar sozinho, tomar as decisões sozinhas, chegamos num limite que dizia, a partir daqui, algumas coisas vão acontecer, quem se adaptou, adaptou, quem não se adaptou vai ter que ir para outro lugar, basicamente é isso, né, gente? E aí, Emmanuel faz essas contas, eu estou resumindo bastante, gente, mas quem gostar disso, tem uma palestra minha lá no canal do Sarai, vocês podem assistir. Chama Ciclos Evolutivos, se eu não me engano. E que eu coloco essas contas aí, vocês assistem lá, que tem lá, eu falo onde é que está escrito e tudo mais. Mas aqui eu só vou fazer um apanhado. Então, o que acontece? O que Emmanuel diz? Que o Apocalipse, da forma como tudo, né, se está confluindo, ele falando na atualidade, porque Emmanuel já falou aqui em 1960, acho que foi essa entrevista, 67, uma coisa assim, ele diz que o Apocalipse seria o fim desse ciclo. Se cada raça tem 7.000 anos, faz a conta. 4.000 anos antes de Cristo. 2.000 já passou. Se vai dar 7.000, quando é que vai se dar o fim dos tempos? Nesse sentido, 3.000 depois de Cristo. Então, segundo Emmanuel, e tem também uma fala, uma comunicação da Joana que ela fala assim, ó, desse jeito, mundo de regeneração mesmo, porque não é de um dia para o outro que a gente vai virar mundo de regeneração, é um processo, né? Então ela diz assim, olha, vocês estão no processo de entrar no mundo de regeneração, mas mundo de regeneração mesmo, para valer, com R maiúsculo, só no 3º milênio. Bate com o que Emmanuel falou, que Emmanuel fez essa conta dos 7.000. Então, se eu for falar em termos de transição planetária, de adentrar em mundo de regeneração, já te dou a fala, Márcio, e Fernando, né? Para entrar em mundo de regeneração, até onde eu estudei nas revelações, seria mais ou menos por aí, 3.000 anos. Então, significa 1.000 anos. Mas, para entrar em mundo de regeneração. Mas qual é a minha opinião? Por isso que eu falei que a Edna estava otimista, quando ela falou 2.000 anos. Por quê? Porque a gente estava comentando essa frase, olha, que Jesus compreendia o primitivismo, que Jesus veio fazer a implementação da paz nos corações, a implementação da paz nos corações. E que muitas lágrimas seriam vertidas até que isso acontecesse. Então, eu não estou falando de adentrar em mundo de regeneração, eu estou falando, né, de acordo com Jesus, na implantação da paz. Quando a paz foi implantada no coração do homem, dessa humanidade que nós convivemos, significa que nós teremos no mundo feliz, gente, não é nem de regeneração. Regeneração é transição. Quando isso vai se dar, Edna? Acho que muito mais que 2.000 anos. É nesse sentido que eu estou falando de datas. Eu sei que falar de datas é muito complicado, mas assim, cada um dá a sua opinião, mas é isso, mas é a implementação da paz mesmo, quando de fato nós conseguirmos, enquanto sociedade, viver em paz e estar em paz, acho que é muito mais tempo que isso. E aí a gente tem que trabalhar para construí-la, sem ficar apegado às datas, né? Porque isso pode demorar um certo tempo. Oi, Fernando. Fernando e Márcio levantaram a mão. Eu não sei quem levantou primeiro. Pode falar, Fernando. Oi. Não, só para complementar, além da palestra que você falou, eu adquiri esse do Luiz Rivas. Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo. Lê aí a Transição Fácil, é isso? Lê para nós. Transição Fácil. São vários livros, assim, né? E eles são todos, eles vêm até para mostrar para vocês que isso é muito legal. Então, fala aqui sobre a regeneração, né? E fala sobre datas e tudo mais, é muito explicativo e vale a pena. O Luiz, ele explica esse infográfico no site dele, desde a transição, né? No caso,
sei se vai dar para vocês verem, mas é só para que vocês entendam. Tem todos os ciclos, desde a chegada dos capelinos até a passagem, né, da transição planetária, e depois ele explica o apocalipse, o que são as trombetas, os que são os selos, e batendo data por data, junto, ele vai pegando os livros do Chico, de outros, enfim. É um complemento do que a Andréia está falando, e eu achei sensacional. Pela internet dá para você ter esse conjunto de itens, mas eu gosto de ter, eu sou da moda do livro, então eu adquiri isso, ele também manda, e é legal que ele tem também infantil, viu, gente? Se você, é legal, eu comprei até para minha filha, introdução do Evangelho, então tem... Qual que é o nome do autor, Fernando? É Luiz Ru Rivas. Eu vou colocar no... É que aqui tá vendo que nem retrovisor de carro, né? Mas... Pra ver normal, Fernando, tá dando pra ver da forma correta. Ah, então legal. E... Cara, eu vou dizer, a explicação que ele dá, item por item, é muito legal. Muito, muito, muito mesmo. E isso era uma coisa que eu ficava fazendo no caderno, aí, sem querer, descobri isso daqui, ou intuído, né? E caí nele. Mas, assim, sensacional. Eu recomendo realmente para todos. Eu sigo ele, ele faz umas lives de vez em quando também. Muito interessante. Ele é chileno. Mas é muito legal, né? E eu recomendo para vocês. Aqui, assim, tá tudo explicadinho, porque como é infográfico, ele vai passando início do... Nossa, eu adoro visual, eu sou muito visual, eu também faço isso. Eu leio o livro e vou anotando. Eu vou adorar isso. Andréia, é só para complementar isso daí. Mas é muito legal. Fala tudo sobre transição e dá uma abertura, aí você vê o vídeo da Andréia, vê de outros, aí você junta tudo e você forma a sua opinião sobre isso. Obrigada, Fernando. Márcio, você tinha levantado a mão ou eu que vi errado? Pode falar. Não, eu estava desativando. Ah, sim. Então tá bom. Eduardo? Oi, André. Oi, pessoal. Eu peguei meio que, né, em andamento o diálogo, né, sobre a discussão sobre essa questão de quanto tempo, dessa transição toda. Eu também acho muito confuso datar sem pegar referência na espiritualidade, dessas obras que foram citadas aí. Porque eu penso ao mesmo ponto, ao mesmo tempo que a gente teve um progresso, uma evolução na questão de sociedade, de direitos humanos, de consciência, né, do espaço do outro, a questão da liberdade, todos os sentidos, a gente teve avanço tecnológico também. Eu vejo o contraponto que a impressão que eu tenho é que muitas pessoas hoje estão se despertando para a realidade espiritual, para a questão moral. A gente vê isso na própria internet, nas redes sociais, a gente vê várias páginas, por exemplo, no Instagram, que falam sobre isso. As pessoas, né, mesmo não sendo assim, espírita, não tendo conhecimento de religiões espiritualistas ali, elas têm uma mente mais aberta, né? A forma de crença, a questão dos dogmatismos, isso está sendo desconstruído e expandindo a consciência nesse aspecto. Mas eu tenho observado também, e eu penso que a gente, enquanto ser humano aqui na Terra, tem também uma maior identificação com os bens materiais do que antes, né? A gente está com muito mais coisas ali que a gente acaba se tornando dependente. Então, embora tenha essa evolução moral de muitas pessoas que estão se despertando mais, eu vejo também o contraponto de que a humanidade voltada para o capitalismo, para o consumismo em si, acho que isso pode ser um obstáculo ao progresso. Então, não é tão proporcional às tecnologias, que a gente fica meio dependente, a gente quer mais luxo, mais conforto, às vezes muito supérfluo, de modo geral, nessa atualidade nossa. E com isso, foi que você comentou, André, sobre orgulho e egoísmo. Então, a gente sempre quer ter melhor, muitas vezes, em termos materiais, e acaba havendo egoísmo
Porque os recursos hoje, a gente vê que com a industrialização, todo o processo de evolução nesse sentido dos bens materiais, evoluiu muito a parte da fome, da miséria, da partilha dos bens ali, e isso está mais acessível, só que o egoísmo parece que cresce proporcional também, e a desigualdade se mantém. Então fica aquela disputa pelo material. A gente continua brigando pelo material. Embora seja silencioso, não tem guerras ativas com armas, né, força bélica, a questão do egoísmo em si, a questão do emocional também, do ego, da gente se envolver com questões que envolvem a realidade material. A questão de posse sobre o outro, os relacionamentos, a estrutura familiar também. Então é todo um contexto que eu fico muito confuso em tentar prever, né, um calendário, porque parece que regula, né, avança uma parte, mas outras áreas se desregulam, porque o ser humano fica meio perdido, sem uma consciência mais ampla das coisas. Então acho que é muito parcial esse despertar. E por fim, eu acredito que o que influencia bastante, que vai influenciar bastante, é realmente essa transição, de como vai se dar essa transição para o mundo de regeneração, de quem volta a reencarnar na Terra, de que pode vir a acontecer em termos de fenômenos naturais. Por exemplo, a pandemia, a gente percebe que teve um grande movimento de aproximar as pessoas, de ser mais humano e tudo, mas não foi 100%. Teve também os pontos negativos nesse sentido, por isso que eu não consigo prever um prazo, né, sem buscar ali, talvez, na referência da literatura espírita. São os contrapontos que eu consigo enxergar. Certo. Fernando, você queria falar de novo? Só para complementar, se você pegar a parábola do rico insensato, né, não sei se vocês têm acesso aí, já conhecem, é muito interessante trazer para o dia de hoje, né, aquela figura que era uma pessoa já bem de vida, parece ser um agricultor, e ele tem, né, uma fartura numa época aí do ano, e a preocupação dele, ele já era rico, ele fala, nossa, o que eu vou fazer, né, agora com essa fartura que eu recebi? Então ele vai e destrói, né, os galpões que ele tem para construir uns maiores ainda, né? Mas aí Deus fala, ainda essa noite, né, eu vou vir te buscar. Então, para que tudo isso, né? O que você vai fazer com tudo isso? É um resuminho meio por cima aí, mas vale a pena dar uma lida, porque encaixa bem, né? É uma história que foi contada há mais de 2000 anos, mas hoje é exatamente isso. Você vê pessoas ricas em todos os sentidos, né? E o que você faz com isso? Como o egoísmo ainda impera, né? É esse primitivismo, né, nas nossas ações ainda, né? Então, fica aí para a gente dar uma olhadinha nessa parábola, o rico insensato. Muito bem lembrado, Fernanda, é isso mesmo. Bom, agora, antes da gente continuar, a gente agradece a contribuição de todos, né? Acho que isso enriquece demais o nosso estudo, que a gente vai aprendendo com os outros. Agora, eu só queria destacar, antes da gente fazer a leitura do próximo, que quantas lágrimas seriam vertidas, para a gente prestar atenção nisso, que a paz não virá assim de graça, como uma graça divina. A paz é uma construção, e se ela é uma construção, nós vamos pavimentar essa estrada da paz com a água das nossas lágrimas, do sofrimento. Como o Márcio falou, né, os chacoalhões. Então, os sofrimentos, eles fazem parte da construção dessa paz. E por que nós estamos falando isso nesse capítulo Jesus em Segurança? Nós não. Por que Joana está falando isso? Justamente porque quando nós não estamos em paz, nós temos o quê? A insegurança, concorda, gente? A insegurança de o que estamos fazendo aqui? Por que será? Por que é assim? Por que Deus fez assim? Isso é injusto. Não é, gente, o nosso pensamento? Vocês concordam comigo?
Por que comigo? Né? Então, esse tipo de coisa já vai nos revelando que nós não nos encontramos em paz, porque nós não temos fé suficiente para entender isso. Então, nós nos angustiamos, nos agoniamos, nos sentimos inseguros diante da vida. Né? Nem diante do mundo que nos apresenta, diante da vida, porque nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus. Então, para isso, psicologicamente falando, talvez muitos sofrimentos ainda advirão para que a gente possa compreender o sentido maior da vida. Aí aqui está uma imagem de uma destruição, né, que vai nos lembrar o sermão profético. Olha, por esta razão, Jesus previu as catástrofes e as hecatombes que as criaturas desencadeariam. Presta atenção nisso, olha, gente. Catástrofes e hecatombes, não que Deus mandaria, não está escrito que Deus vai mandar. As hecatombes e as catástrofes que as criaturas, nós, desencadeamos. Bem como as incontáveis aflições que se imporiam, ou seja, a gente se impõe um ao outro. Lembra a questão dos perigos do mundo? Que a gente viu que é o nosso próprio nível evolutivo que vai fazendo com que os nossos vícios vá fazendo o outro sofrer e nós sofremos com os vícios dos outros. Nós nos autopunimos uns aos outros, né? Então, as criaturas que desencadeiam as catástrofes e não Deus, e as aflições, as criaturas se impondo essas aflições umas às outras. E com esses sofrimentos, com essas situações, olha o que ela continua falando, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo, né, o seu discípulo quem? O discípulo de Jesus, Mateus, no sermão profético. Então, quem nos relata o que Jesus falou no sermão profético está em Lucas e em Mateus. Eu trouxe a citação de Mateus. O sermão profético foi falado por um grupo bastante restrito de discípulos, não foi para a multidão. Por isso que eu trouxe essa imagem de Jesus falando do alto do monte. Eles viam o templo do alto do monte, e Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, né? E aí começa a falar o sermão profético. O sermão profético, ele é grande, ele merece ser lido, mas eu só trouxe um pedacinho para a gente ter uma ideia aqui. Está lá no 25º capítulo do Evangelho de Mateus. Aqui eu trouxe versículos de 1 a 13, mas só alguns pedaços. Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava falando isso do templo, que do templo não ficaria pedra sobre pedra. Tanto ele estava certo, né? O templo de Jerusalém só sobrou o muro das lamentações, né? Então isso já se cumpriu. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Conheciam o sermão profético? Tá só um pedacinho, gente, mas ele merece ser lido e meditado. Então, Jesus já sabia o nosso nível. Não é que ele está querendo que nós soframos. O que ele está fazendo aqui é: essa paz seria pavimentada com lágrimas. É isso, ele sabia disso. O que ele veio e o que ele entendeu é que o evangelho, e esse foi o sacrifício de Jesus, ele trazendo esse esclarecimento, as nossas dores seriam amenizadas. Imagina, gente, um mundo sem Jesus, sem a passagem dele pela terra, já imaginaram?
Se com Jesus nós já estamos como estamos, imagine sem Jesus. Pode falar, Maria Lúcia. Eu vou dar uma geral do meu pensamento, tá? Eu fui buscar aqui na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se o aperfeiçoamento da humanidade sempre segue uma marcha progressiva e lenta. Isso Kardec pergunta. E a espiritualidade responde que existe o processo regular e lento, que resulta, né, da força das circunstâncias. Entretanto, quando um povo não progride com a rapidez que deveria, Deus faz com que esse povo, de tempos em tempos, passe por um abalo físico ou moral que o transforme. Então, eu estava pensando aqui, no começo do assunto que debatemos, né, sobre quando regeneração, o senhor Márcio falou do egoísmo, a Edna falou do tempo, né? Eu vejo assim, e nessa leitura diz que as criaturas desencadeariam essas criaturas, porque a gente fala assim, Deus, né, quando a gente lê aqui, ó, Deus faz com que esse povo, parece que Deus vai, vamos falar, o universo, né, Deus conhece a criatura, ele conhece todo esse processo nosso, e nós estamos, por exemplo, passando, é aí que eu queria chegar, por um momento. Por exemplo, quando tem guerras em algum lugar localizado, então é o sofrimento daquele povo, então a gente fica olhando de fora, de longe, a gente se condói, às vezes a gente esquece, mas nós estamos passando pelo momento, eu vou usar a pandemia, que é uma dor igual para todos, né? E o que a gente vê, que uma coisa tão simples que seria, se a gente não tivesse esse egoísmo, se a gente não pensasse somente na gente, a gente poderia ver que qual é o processo para a gente evitar que isso causasse mortes, causasse danos. Era a gente se proteger e proteger o próximo. Ou seja, nós estamos passando por um momento na humanidade, na Terra, que todos estão com um sofrimento igual. Eu não estou falando que está todo mundo no mesmo barco, né? Mas porque cada um está de um jeito. Mas o sofrimento é igual. E a gente percebe o quão é difícil para nós entender esse respeito ao próximo. Porque se eu sei que eu posso contaminar o outro, por que eu não vou cuidar de mim e cuidar do outro? Então eu vejo que está tão distante ainda essa percepção. Então eu vejo assim, é um momento que todos estamos passando por igual dor, e que a gente poderia estar se alertando. Por isso eu acho ainda que levamos mesmo esses 1000 anos, e vejo também a população mundial, né? Porque quando a gente olha aqui nas redes sociais, a gente olha aqui em torno da gente, a gente não lança um olhar mais longo, a gente parece que todo mundo vive no nosso mundo, que tem condições de estar tendo acesso à informação, está tendo alimentação, se tem um emprego ou não, mas a grande parte da população passa as necessidades de fome, de angústia, de sem perspectiva. Então, quando eu estudo isso, eu tento abrir o meu olhar para essas pessoas, o quanto difícil para eles. Para a gente, estudando aqui, tentando modificar o nosso hábito, se alertando, tomando consciência, o quanto é difícil para a gente se modificar. E a maioria esmagadora da população mundial, que não tem acesso ao mínimo de informação, de higiene, tudo isso que engloba a dignidade do ser humano. Então, o que eu estou falando aqui é só para jogar no ar, de repente, mais pensamentos, né? Não tenho pretensão de ser moralista, nem nada, mas eu gosto de olhar e de ver essa população, essa massa de população que não tem as condições que nós temos de estar orientados, de estar buscando informação e buscando se modificar. Obrigada. Acho que agora cabe aquela frase, não permita a atitude dos outros, tire sua paz. Só para te ajudar, Maria Lúcia. Muito bem, Fernanda, lá, o primeiro que se posicionou, vai vir mais. Vocês acham que cabe, gente? Vocês concordam?
né? Porque nós não temos que olhar, tudo bem, olhar amplo para entender, sim, né, Maria Lúcia? Mas a construção é onde? Em mim. Em mim, para que através da construção da minha paz eu consiga irradiar a paz. Quiçá influenciar outros, né? Mas influenciar, não impor. Eu vou ler uma frase de Emmanuel, do livro Fonte Viva, do capítulo Viver em Paz. Ele encerra esse capítulo dizendo assim: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Sempre verdadeiro, Emmanuel, né? Sempre. E cirúrgico, né? Ele fala com poucas palavras, coisas bastante profundas. Rosane, pode falar? Sim. Nossa, quanta riqueza, né? Quanto aprendizado. E Maria Lúcia, é verdade, a gente está muito alheio, né, a essa população que não tem esse mínimo que nós temos, né? Uma água potável para tomar banho, para se hidratar, todas essas questões, né? Imagina o psicológico. A gente está estudando o livro, Joana de Ângeles nos orienta, né? Nos remete a essa orientação psicológica, o quanto a gente também vivenciou tão intensificamente diante da pandemia que nos ocorreu. Eu imagino essa cena, essas imagens que você colocou, né, André? O psicológico da humanidade parando, adoecendo. E aí somos nós, né? Essa humanidade, essa sociedade, essas pessoas somos nós. O quanto que a gente parou, o quanto as pessoas adoeceram emocionalmente por justamente não se reconhecerem ou de não compreender a cada sensação, a cada sentimento vivenciado. Então, entendo que até diante desse tempo, dessas datas, compreendo que seria mais uma questão da nossa existência emocional, das nossas sensações, do que a gente está realmente hoje vivenciando nessa nova existência, essa existência que nós estamos aqui agora. O que a gente está fazendo? O que a gente está reconhecendo em nós? O que a Andréia, gente só um está instantinho, estou percebendo? saindo, viu? Vou pro Sarai. Boa semana, Gustavo. Com Obrigado, Deus. bom tudo a todos. Tchau, porque agora eu tenho que trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, vai com Deus. Então, são essas sensações, são emoções, são vivências que nós temos que estar percebendo, nos percebendo, e aí é isso também que se tem o significado do vigiar e orar sobre esses sentimentos, essas sensações, e o que nós estamos compreendendo diante disso, para que a gente possa melhorar essa humanidade que a gente vive. Aquela frase, uma andorinha só não faz verão, eu creio que sim, porque se eu tenho já a intenção de que no pequeno mundo do qual eu tenho a vivência, eu já consigo. Opa, peraí, eu já não vou. Se antes eu falava alheio, eu já não. Já me policio em não falar, ou se chega aquele que fala do outro, eu já policio em trocar uma conversa por outra, né, para que não mais ouça e não aceite, não que não aceite, mas já não permita com que o outro traga, né, a fala alheia. Então, são esses
essas vivências que a gente tem a oportunidade de ir melhorando em nós, e assim, dessa forma a gente vai melhorando a humanidade onde nós estamos, que nós somos essa parte, né, pertencente. Muito bem, Rosane, agradeço. Eduardo? Que a Maria Lúcia trouxe, né, fez pensar também, porque a gente tem essa, como se diz, tendência a olhar a partir do nosso ponto de vista, né? E se a gente for olhar pela realidade de outros locais, outras pessoas, outros níveis de esclarecimento, a gente tem outras percepções de tempo também. E que a Rosane traz também complemento para mim nesse sentido, né, da gente trazer isso para o estudo também da proposta, da gente. Tem uma frase que fala assim, para a gente ter visão sistêmica, olhar globalmente e agir localmente. Então, a gente vê o todo e consegue se identificar especificamente olhando para dentro de nós mesmos, né, que é a nossa tarefinha, de nos conhecermos para saber qual que é a parcela que a gente pode contribuir, primeiramente contribuindo com o nosso desenvolvimento moral e, por consequência, com o progresso coletivo, né? E lembro de Ubuntu, né, toda essa questão do impacto que a gente gera, porque se a gente for pensar, acho que foi essa provocação que o Fernando fez rapidamente, né, aquela frase da gente não ter controle sobre o restante, sobre o outro, mas a gente perceber o geral e pensar, peraí, até aumentar a nossa responsabilidade, peraí, realmente eu tenho muita coisa, acho que para a gente estar aqui reunidos hoje, a gente tem muitos recursos que poucos têm, não só físico, material, mas de esclarecimento, para estar preocupado com isso agora. Então tem muita coisa para desperdiçar essa oportunidade. Talvez não consiga traçar o tempo, né, da humanidade sair desse salto, mas perceber qual que é o checklist que eu tenho que fazer para os meus próximos passos, né? Então, talvez não em tempo, mas em escala. Será que é o meu egoísmo? Será que são esses conflitos que eu tenho aqui que eu preciso resolver para ser melhor? É uma boa provocação, né, para o nosso autoconhecimento. Verdade, Eduardo. Por isso a tarefinha da semana, que a gente nem abordou, e como a gente não terminou a leitura, eu sabia que esse tema, gente, nos provoca demais, né? Isso é muito bom. Ela vai continuar, viu, Ronaldo? Está de folga essa semana, porque a reflexão continua. Quem é você? A hora que se a gente pergunta quem é você, quem sou eu, qual é o meu papel no mundo, quais são as minhas responsabilidades, onde é que eu estou? O mineiro fala assim, de onde que eu estou, para onde que eu vou? Não é assim? É isso, gente? Falei bem mineiro ou não? De onde que eu estou, para onde que eu vou? Né? E aí, quem é você? Né? Ou seja, o fato de você responder quem é você te posiciona na sua responsabilidade e traz a você segurança ou insegurança. Se você responde, se você sabe o seu papel, isso lhe traz segurança, independentemente dos perigos do mundo. Vocês concordam? Então, permaneçamos na nossa reflexão. Quem é você? Semana que vem tem mais. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem, se Deus assim o permitir, estaremos novamente aqui com essa discussão muito rica, gente. O quanto é importante a contribuição de cada um de vocês. Olha como enriquece cada um de nós, né? Rosane, fala para a gente poder encerrar. Encerramos com a Rosane, tá? Tá, um exemplo que eu vivenciei agora à tarde sobre essa palavra que você trouxe, Eduardo, umbutu, né? Eu saí toda tarde para pedalar com meu filho para ver se pega um vento na orla da cidade. E aí nós vimos no momento que a gente estava passando pela grama, na ciclovia dava para grama, né? Tinham 3 pessoas, 3 homens, e aí eles estavam dividindo uma empada para os 3. Aí eu falei para o meu filho, né? Eu falei, João Vitor, olha, filho. Aí ele, nossa, mãe, vamos que aí tem muitos carrinhos que vende, né? Água de coco, os lanches, né? Aí eu disse, vamos comprar, então, água de coco para cada um. Eles dividiram uma empada para eles 3.
Aí nós fomos, né, compramos água de coco e demos, e aí saímos. Isso é muito legal, né? Ver que 3 pessoas ali, a gente viu que realmente eram pessoas assim de grandes necessidades, né? E era algo que a única coisa que também dava para a gente comprar ali, que só vende água de coco, água normal na orla da cidade, né? É isso. Isso mesmo, cada um fazendo a sua parte, não resolve o problema da pobreza, né, Rosane? Mas eu tenho certeza que aqueceu um pouquinho o coração deles, melhorou para o dia, né? Melhorou um pouquinho esse pequeno luxo que eles tiveram, né? Tenho certeza, é verdade. Bom, gente, é isso. Eu estou com o coração extremamente grata por estar aqui com vocês hoje. Eu aprendi muito com cada um de vocês hoje, então estou muito satisfeita e gostaria de encerrar nosso encontro de hoje agradecendo mais ainda a Deus, porque é graças a Ele que nós estamos aqui, é graças a Jesus, aos ensinamentos desse Evangelho que Ele nos trouxe, que temos essa luz a nos guiar, e agradecer a Joana e a Divaldo, que por intermédio dele trouxe essa mensagem que serviu que está servindo, né, de indicador e de motivo para as nossas reflexões. Então, nós somos gratos, e para agradecer, eu gostaria de fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, do mal. Que assim seja, que esse livra-nos do mal possa servir-nos de segurança para caminharmos na vida. Graças a Deus. Até mais. Ótima semana. Boa para semana, pessoal. todos. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Quem está nos assistindo, se gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhem com as pessoas que você entende que esse conteúdo possa fazer sentido, nos ajude com que o canal do Sarai cresça. Agradeço, grande beijo. Boa noite a todos. Boa noite.